Nessa aula, vamos falar um pouco mais sobre listas. Os primeiros exemplos vamos fazer no editor, começando com uma função que retorne o menor elemento de uma lista. Diferente de outros casos envolvendo listas, o caso base não pode ser uma lista vazia. Uma lista vazia não tem um menor elemento. Definiremos então o caso base, uma lista que tem apenas um elemento. O menor elemento de uma lista com um único elemento é o próprio elemento. Mas se quisermos o menor elemento de uma lista que tem cabeça x e cauda xs, nesse caso vamos ter que fazer um teste. Se o valor x é menor que o menor elemento de xs. Para calcular o menor elemento de xs, fazemos uma chamada recursiva da função menor, passando como parâmetro xs. Se x for menor que o menor elemento de xs, então x é o menor elemento da lista xxs. Nesse caso, retornamos x. Se não, retornamos o menor elemento da lista xs. Vamos agora testar essa definição no interpretador, salvando o arquivo com o nome. É importante colocar a extensão HS, salvaremos esse arquivo com o nome aula6.hs. E vamos para o interpretador. Gravamos o arquivo na pasta aula. Vamos chamar o GHCI passando o nome do arquivo, aula6. E vamos fazer um teste, chamando a função menor, passando uma lista de números. O resultado é o menor número da lista. Essa função é polimórfica, vamos olhar o tipo. Veja que essa função recebe uma lista de elementos do tipo A e retorna um elemento do tipo A, sendo que esse tipo A tem que ser um tipo que seja ordenável. Podemos passar para a função menor uma lista de outro tipo de dado, por exemplo, o dado caractere. E temos como resultado o menor caractere dessa lista. Se aplicarmos a função menor a uma lista vazia, ocorrerá um erro. A aplicação de uma função em um valor para o qual ela não foi definida gera um erro em tempo de execução. Vamos agora ver um outro tipo de erro, um erro que pode ser verificado durante a compilação do programa. Como estamos usando o interpretador, o erro será detectado no momento da carga do programa. Haskell consegue detectar erros de tipo em tempo de compilação. Por exemplo, se eu tivesse feito o teste se a cabeça da lista é menor que a sua cauda, veja que a cabeça da lista tem um tipo A. A cauda da lista tem um tipo lista de A. Esses dois tipos não são comparáveis. Isso aqui vai gerar um erro de tipos. E esse erro será verificado no momento da carga do programa. Vamos testar. Salvando o programa. Vamos de novo para o interpretador. Se digitarmos dois pontos R, o programa vai ser relido, recarregado. E um erro de tipo aparece. A mensagem de erro informa que a expressão x menor que xs tem um erro de tipo. E ela está informando que xs tem um tipo lista de A, enquanto x tem um tipo A. Então esse programa não foi carregado
E esse erro tem que ser corrigido para que esse programa possa ser executado. No próximo exemplo, vamos declarar uma função que verifica se um elemento pertence a uma lista. Se o elemento está armazenado em uma lista, retornando a verdade em caso afirmativo e falsidade caso contrário. Essa função recebe dois parâmetros, o elemento e a lista. O caso base é quando testamos se o elemento pertence a uma lista vazia. Obviamente, o elemento não está armazenado numa lista vazia, então retornaremos a false. Agora temos que verificar se o elemento pertence a uma lista com cabeça x e cauda xs. E para isso, vamos testar se o elemento é o elemento que está na cabeça, se e é igual a x. Se e for igual a x, então quer dizer que o elemento pertence à lista. Nesse caso, vamos retornar a true. Se o e não for igual a x, não quer dizer que o elemento não está na lista. Ele pode estar na cauda da lista, nos elementos restantes na lista. Então nós temos que testar se o elemento está na cauda. Como é que vamos fazer isso? Fazendo uma chamada recursiva à função pertence. Usando a função pertence, então, para verificar se e está em xs. Salvamos a nossa função e vamos testá-la no interpretador. Como estou trabalhando no mesmo arquivo anterior e esse arquivo já havia sido carregado, posso usar o dois pontos R para carregar a nova versão que acabei de salvar. Vamos testar a função pertence. Usei a função pertence para verificar se o 10 pertence à lista contendo os números 1, 4, 10, 20 e 12. Nesse caso, a função retornou a verdadeiro. O elemento 10 está armazenado nessa lista. Um novo teste. Verificar se o valor 10 pertence à lista contendo os valores 1, 2, 3. O resultado, falso. O valor 10 não pertence a essa lista. Vamos verificar o tipo da função pertence. A função pertence recebe dois parâmetros, um parâmetro do tipo t e uma lista de t, sendo que o tipo t tem que ser um tipo para o qual está implementado o operador relacional igual, e retorna um dado booleano. Podemos usar a função pertence para outros tipos de dado, por exemplo, quando estudamos teoria dos conjuntos, normalmente representamos os conjuntos pela enumeração dos seus elementos. Por exemplo, aqui é a enumeração das letras vogais. A enumeração pode ser abreviada com o uso de reticências, por exemplo, aqui o conjunto de 0 até 1000. Outra alternativa é representar conjuntos por compreensão de conjuntos, que consiste em descrever o conjunto pelas propriedades dos seus elementos. Por exemplo, poderemos descrever o conjunto dos números pares como o conjunto de valores x, tal que x pertence ao conjunto de números naturais e x é par. Essa barra é lida como tal que x é par é a propriedade
que os elementos x têm que satisfazer para pertencer a esse conjunto. Uma forma alternativa de descrever este conjunto é o conjunto dos dois x, tal que x pertence aos números naturais. Veja, que 0 pertence aos números naturais, então 2 vezes 0, 0 pertencerá a esse conjunto. 1 pertence ao conjunto dos números naturais, então 1 vezes 2 vai pertencer a esse conjunto. 2 pertence ao conjunto dos números naturais, então 2 vezes 2, 4, pertence a esse conjunto e assim por diante. A sintaxe de declaração de listas em Haskell é inspirada nessa notação. Vamos ver alguns exemplos. Já usamos enumeração para criar listas. Também podemos usar a sintaxe resumida para definir enumerações, por exemplo, criando uma lista de 1 a 100. Também podemos usar uma sintaxe similar à de compreensão de conjuntos para criar listas, por exemplo, aqui estamos definindo uma lista de elementos x, tal que x vem da lista de 0 a 100 e tem a propriedade resto da divisão de x por 2 igual a 0 satisfeita. Então vamos ter como primeiro elemento dessa lista 0, o segundo 2, o terceiro 4 e assim por diante. Uma forma alternativa de definir listas com números pares. Nesse caso, estamos definindo a lista de 2 vezes x, tal que x vem da lista de 0 a 100. Então, o primeiro elemento vai ser 0 vezes 2, 0. O segundo, 1 vezes 2, 2. E assim por diante até o último, que é 100 vezes 2, 200. Quando usamos a notação de compreensão de listas, temos obrigatoriamente que definir de onde vêm os valores das variáveis que ocorrem antes da barra. Por exemplo, aqui, o caso da variável x. Essas declarações devem ser separadas por vírgula. Podemos também colocar expressões que devem ser satisfeitas pelos elementos da lista. Expressões que resultem em um valor booleano. Por exemplo, aqui, o resto da divisão de x por 2 deve ser igual a 0. Essa expressão vai retornar a true ou false. E os elementos que vão ser incluídos na lista são aqueles para os quais essa expressão é verdadeira. Podemos, em Haskell, declarar dados infinitos. Vou declarar uma lista de 0 até o infinito. Então, não declarei um limite superior para essa lista. Essa lista ficará sendo calculada até que eu interrompa a execução, com Ctrl C. Mas para que serve um dado infinito? Haskell avalia expressões de uma forma que chamamos de preguiçosa. As expressões que passamos como parâmetros para a função não são avaliadas antes da execução da função. Os parâmetros são resolvidos apenas quando necessários. Então, se passarmos uma lista infinita para uma função que precisa apenas dos seus 10 primeiros elementos, apenas estes 10 elementos serão calculados. Por exemplo, a função take retorna os n primeiros elementos de uma lista. Vamos passar para a função take o valor 10 e uma lista infinita. Veja que apenas os 10 primeiros elementos dessa lista foram calculados. Isso é possível porque Haskell implementa uma forma preguiçosa de avaliação de expressões. Voltaremos a falar sobre isso no futuro.